Olá! Segundo um levantamento da Embrapa, o mundo terá um aumento de 35% na demanda de alimentos em 2030. Um dos protagonistas nesse cenário e também na segurança alimentar do mundo é justamente o Brasil. E um dos temas que surgem nesse debate é o fortalecimento da agricultura familiar. Vamos conversar sobre isso com o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Eu sou Felipe Rodrigues. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Estamos aqui à sua disposição. Deputado, para a gente começar aqui a nossa conversa, não é uma novidade de que o Brasil é um protagonista nesse cenário, nesse tema da segurança alimentar do mundo, né? E qual é o papel do Brasil diante desse cenário? Não, veja só, isso é uma coisa positiva, né? Nós termos esse protagonismo e ainda sermos um país com potencial de aumentar a nossa capacidade produtiva e de produção, né? Claro que eu tenho um olhar crítico, né? Que ao mesmo tempo que o Brasil, ele digamos assim, está entre os 3 maiores produtores de alimento do mundo, nós ainda temos aqui mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Então é uma contradição, né? É bom que se diga também que outra contradição é de que a gente produz muito para fora, mas essa produção nossa ela é mais voltada para a ração, para o consumo, né, por animais. E nós temos uma deficiência no que se refere à produção para o consumo interno. Então aí estão alguns desafios colocados. Agora eu acrescento, além do que a Embrapa pesquisa sobre esse aumento de 35% até 2030, eu diria o seguinte: aqui no Brasil nós teremos um aumento do consumo de alimentos a partir do combate à fome. Essas famílias hoje, né, que não estão se alimentando 3 vezes ao dia, com o Bolsa Família e com outras políticas de geração de emprego, de oportunidades, essas famílias vão passar a consumir mais alimentos. Então, nós temos pressa no consumo de alimentos. Então, o Brasil vai continuar sendo essa potência e o grande desafio nosso é continuar produzindo para o mundo, mas matar a fome do povo brasileiro e produzir como segurança alimentar, inclusive do nosso país, a produção de alimentos para o consumo interno do país. Tem uma questão interessante de agricultura familiar que daqui a pouquinho a gente trata, mas o senhor levantou um aspecto interessante. O senhor acha que então é preciso de fato aumentar a produção de alimentos porque vai haver um aumento de demanda de consumo interno? Consumo interno e consumo externo, né? E aí tem outra contradição que nós temos que ter uma capacidade de gerenciamento muito grande. Produzir alimentos significa você ter áreas para produzir, né? E cada vez mais o mundo tem um olhar para o Brasil como um país determinante, em especial o bioma amazônico, determinante no equilíbrio climático global. Então, o que se pergunta? Se nós vamos continuar avançando na abertura de áreas para a produção de alimentos sobre as florestas, ou nós vamos ter tecnologias e incentivos para aumentar a produtividade nas áreas já abertas, que eu acho que é o caminho, né? Então, assim, consumir para o consumo do povo brasileiro, precisa aumentar a produção, precisa aumentar a produtividade, precisa incentivo, né? E, ao mesmo tempo, nós não vamos deixar de ocupar o espaço nesse mercado global, mesmo que seja como item principal a produção digamos, para o consumo animal. Agora, um detalhe interessante, que é um dado que eu até desconhecia, é que a agricultura familiar é responsável por 70% da produção dos alimentos que são consumidos aqui dentro do Brasil. Nesse cenário, assim, como fortalecer a agricultura familiar diante dessa necessidade de aumentar a produção? Qual é o papel que se espera também disso? Olha, eu vou falar aqui com a experiência de agricultor familiar que sou, né, e parlamentar há muitos anos, né, e fui dirigente sindical da CONTAG, então eu vivo essa história da agricultura familiar, né. Um primeiro componente é a disputa de territórios. O Brasil ainda tem muitos problemas no que se refere à regularização fundiária, à destinação de áreas. Então, o INCRA
tem um papel determinante para a destinação, vou chamar assim, de forma democrática, desse recurso que é a base para a produção, que é a terra. Então, destinar mais territórios para a agricultura familiar é a segurança de que nós vamos ter, pelo menos, a manutenção dos 70% da produção de alimentos pela agricultura familiar. Um segundo componente diz respeito a essa agricultura familiar saber o novo momento que o mundo vive, que é a exigência não só do alimento, mas a exigência da produção de alimentos saudáveis em sintonia com os cuidados ao meio ambiente. De boas práticas, né? De boas práticas, né? E para isso, foi muito importante ter recriado o MDA. Ter um Ministério da Agricultura Familiar, ter o Ministério da Pesca, porque a pesca artesanal também é produtora de alimento. Aliás, a pesca como um todo é produtora de alimentos, né? Então nós temos agora que pegar o quê? Eu acho que tem que pegar agora os bancos públicos. Tem que ter uma indução governamental, uma indução estatal para dar apoio, para aprimorar as técnicas, aumentar a produção, aumentar a produtividade a partir dos financiamentos. O BNDES eu vejo como um potencial muito grande, inclusive, para induzir essa produção de alimentos saudáveis, sem avançarmos nas florestas. Eu vejo que o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, eu diria assim, o problema nosso hoje não é dinheiro. O problema nosso é para onde direcionar os recursos que se tem. Então nós precisamos, né, digamos assim, dar condições para que essa agricultura familiar cresça na busca dos territórios, dos espaços, mas que tenha apoio de financiamento, apoio inclusive para produzir e ter um mercado muito rico que não é bem explorado, que é o mercado da merenda escolar. Né? A lei está dizendo que 30% tem que ser da agricultura familiar. Isso não está funcionando a contento. Nós temos um programa de aquisição de alimentos, inclusive que é possível a agricultura familiar se organizar e ela, através das suas cooperativas, em relação com as organizações das pessoas hoje que estão com problemas alimentares, ou seja, com o Bolsa Família, para fazer a entrega direto. Tanto o mercado da merenda escolar como o mercado da produção, ou seja, da aquisição de alimentos para o Bolsa Família, por exemplo, são mercados assim que pagam melhor do que paga hoje você levar na feira ou você vender para os supermercados. Então, assim, o Brasil tem uma potência muito grande para a agricultura familiar se afirmar como esse sujeito político, né, e social que produz alimento para garantir a segurança alimentar do nosso país e ajudar a matar a fome do povo brasileiro, mas com alimentos saudáveis e sem ser, digamos assim, um agente de destruição do meio ambiente. Então esse é o nosso desafio. Deputado, quero agradecer a presença do senhor aqui no Palavra Aberta de hoje. Tranquilo, obrigado também, fico à vontade. Você assistiu ao Palavra Aberta de hoje com o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Eu sou Felipe Rodrigues, a gente se encontra numa próxima edição do programa. Até lá!